Olá, você, querido aluno e querida aluna. Vamos continuar trabalhando os critérios de avaliação de ativos, mas agora adentrando no tópico relacionado aos valores a receber. Então, vamos ver como eles são mensurados. Nós estávamos em aulas anteriores muito a questão lá do balanço patrimonial, principalmente, contas, classificando contas, identificando se um item era um bem ou um direito para representar um ativo, se era uma obrigação com terceiros para representar o passivo, se eu tinha ali as obrigações com sócios e algumas contas que são do patrimônio líquido, e que se eram receitas ou despesas. Era isso. Mas e agora eu quero saber quanto eu vou colocar naquele item que alterou o patrimônio e deve ser registrado. Isso é avaliação. E aí nós vamos agora falar sobre os direitos a receber no curto prazo. Que considera o quê, Felipe? Olha, os direitos a receber, vamos fazer aqui as nossas anotações, ele vai se referir às vendas, a prazo. Então, aqui corresponde às vendas a prazo. E tenho várias contas que podem estar aí vinculadas, mas principalmente as que nós vamos mais utilizar são clientes e duplicatas a receber. Claro que eu posso ter outras contas vinculadas a isso. Estou apenas dizendo assim que são as mais aí conhecidas, né? Mais, na verdade, utilizadas. E aí o que é que diz? Olha, lá no artigo 183, inciso 1b da Lei 6.404 de 1976, ele diz que as contas clientes e duplicatas a receber são contabilizadas pelo valor original menos as estimativas de perdas para reduzi-las ao valor provável de realização. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele quer dizer que, claro, depois a gente vai mostrar para você por quê. Porque, inicialmente, duplicados a receber clientes, eles são mensurados pelo valor original. O que é o valor original? O valor da transação. Se ele vendeu por 10 mil, então eu vou registrar no meu ativo um direito clientes de 10 mil. Esse é o valor original. É o que nós chamamos, né, de custo histórico, entre aspas. É o valor da transação. Porém, depois, eu tenho que refletir qual valor eu espero receber. E aí, meu amigo, minha amiga, uma empresa que vende a prazo, será se ela recebe tudo? Em alguns casos, não. Porque pode ter alguém que não vá pagar. E aí, ela vai ter que estimar qual é aí as perdas relacionadas às vendas a prazo que acontecem pelo não recebimento desses valores. Claro que hoje em dia, com cartão de crédito, esse prejuízo fica mais para as operadoras. Mas pode acontecer de a empresa ter um crediário ou outra forma que ela tenha que provisionar, na verdade o nome não seria esse, mas uma perda. Estimar uma perda, seria melhor assim. Estimar uma perda, até porque depois a gente vai explicar que esse nome provisão não deveria ser utilizado. Então, pessoal, o que eu tenho aqui é que os direitos a receber a mensuração, e aí você anota, tá? A mensuração, ela pode ser de duas formas. Eu tenho a mensuração inicial, tá? Que é o valor original.
E eu tenho uma mensuração subsequente. Valor original, valor da transação. Como eu falei, vendeu por 10 mil, é o valor de 10 mil. Isso em regra. Beleza. E a mensuração subsequente é o quê? Aí eu vou mostrar para você. Lembrando, a mensuração subsequente é esse valor provável de realização. Que seria o quê? Que seria, como eu falei, o valor original. Que é um valor original? Olha, o valor original é o valor, tá certo? Na verdade, quem seria esse valor? O valor original nós já vimos, é o valor da transação. O valor provável de realização. É porque o valor original é o valor da transação. As perdas, na estimativa de perdas, seria o que nós vamos chamar de perdas estimadas. Com créditos de liquidação duvidosa tranquilo? Que é chamada de PSLD. Eu posso chamar de estimativa de perdas ou perdas estimadas. PSLD é o quê? São as iniciais, ó. PECLD. Tá bom? E esse valor provável de realização, tá? É o valor que a empresa espera receber realmente. Ou seja, eu vendi a prazo 10 mil, mas eu só vou receber 9.500. Então eu tenho que refletir isso. De que forma? Considerando e constatando essa perda, que é o que a gente vai estudar a partir de agora. Então, no futuro, quando você olhar lá, você vai ver o seu ativo com clientes, 10 mil, vamos supor, menos a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Ó, que é essa conta aqui, ó, isso daqui é esse mesmo. E aí, o valor líquido a receber seria o valor provável de realização, tá bom? Então, a gente vai mostrar tudo isso para você. Então, o que são as perdas, né, estimadas aí, que ele menciona, eu vou mostrar aqui, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que é o que nós estamos estudando. Então, tranquilo, pessoal. Lembrando que perda estimada, ela é uma conta retificadora do ativo. Ela vai reduzir o saldo desses valores a receber. Que regra essas vendas são de curto prazo, é mais ativo circulante, porém eu posso ter de longo prazo, ativo não circulante, realizável a longo prazo. Ela segue lá, mas a maioria é ativo circulante. Então, as PSLDs referem-se a ajustes no valor contábil de direitos a receber em contas como duplicados a receber, contas a receber, clientes ou outra denominação que ficam sujeitos ao risco de perda pelo não recebimento integral dos direitos em razão da inadimplência dos clientes. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, pode ser que o cliente ele não efetue o pagamento e aí, diante disso, a empresa não irá receber. E ela já tem que prever isso. Por quê? Porque geralmente ela já tem uma média. Então, nós vamos até ver
Nas questões ele vai te dar um percentual para calcular, é bem tranquilo. Mas na prática, como é que acontece? Geralmente ele pega ali a média dos últimos 3 ou 5 anos de perdas que ocorreram. Até porque se a empresa iniciar do zero, como é que ela vai fazer essa estimativa? Ela não tem muito. Então ela verifica, no primeiro ano eu perdi 2% do que eu tinha a receber, no outro ano 3%, no outro ano 4%. Aí no ano seguinte eu estimo a média desses 3 anos, que daria uma média de 2 mais 3 mais 4 dividido por 3, seria 3%. Fechado? Então, é isso. A PSLD, como eu falei, em regra é calculada mediante a aplicação de um percentual médio de créditos não recebidos nos últimos 3 anos. Pode ser 5 anos, tá? Mas não se preocupe que nas questões ele já vai te dar esse valor. Beleza? Ela já vai te dar esse valor. Pessoal, a PSLD não é mais dedutível para fins de imposto de renda. Isso daqui é algo até mais avançado, mas eu tenho que falar logo agora, de forma clara e resumida. Nós vamos ver, só para você entender, que na hora que eu tiver ali no final do período fazendo essa estimativa de perdas, eu vou ter um lançamento que impacta o patrimônio. E eu vou ter uma despesa. O que eu estou querendo dizer é que essa despesa, na hora de calcular o imposto de renda da pessoa jurídica, ela não é dedutível neste momento da estimativa. Porque há uma norma que diz o momento em que, quando a perda foi efetivada, aí eu posso deduzir. Mas isso é algo mais complexo e que está ligado ali no assunto de demonstração do resultado do exercício para detalhar. O que eu preciso que você saiba agora é que essa despesa relacionada à PSLD por si só, no momento que ela é estimada, ela não é dedutível para fim de imposto de renda. Então, se eu tiver uma receita de 100 e tinha uma despesa dessa de 20, na verdade, eu vou incidir imposto de renda de 100 e não sobre 80, que seria 100 menos 20 da estimativa. A gente vai ver mais algumas coisas aqui, tá? Ao contrário, aí ele fala que o complemento que eu quero dizer, as perdas efetivas são dedutíveis conforme a lei número 9.430 de 1996. E aí começa a perda efetiva, a gente vai ver depois. Então, por isso que é uma forma de se calcular, tá? Lembrando que essa nomenclatura, perdas estimadas, eu posso ter alguns outros nomes, como eu gosto de chamar de 6 e meia dúzia, Antônio e Toim, Francisco e Chico. Eu também posso chamar ela de perdas estimadas com devedores. Tá certo? Você também pode ver trocando o P com E, né, para EPCLD, que seria estimativa com perdas para crédito de liquidação duvidosa. Tá bom? Que é chamada de EPCLD. E uma outra nomenclatura que não é correto, pessoal, mas pode acontecer de vir de forma errada, vou até colocar de vermelho, é o que era chamado antigamente, tá? Então essa perda estimada antigamente era chamada de provisão para crédito de liquidação duvidosa, tá? Que aí não é o correto, mas pode acontecer de você
ainda verem algumas questões, tá? Porque atualmente, nós vamos estudar mais à frente, na verdade, provisão. Como é que é indicador do ativo? Provisão é passivo. Então, não seria uma nomenclatura adequada, tá? Não seria uma nomenclatura adequada. Porém, quando você vê o nome provisão para crédito e liquidação duvidosa, você tiver que classificar, isso é uma conta retificadora do ativo, ela está querendo dizer que é uma perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Tá bom? Então, você entendeu. Beleza. Aqui é mais a lei. Vocês vão entender até mais, pessoal, quando a gente for fazer o exemplo prático. Que aí vocês vão ver como é que funciona. Então, basicamente, ele está me dizendo que as perdas do recebimento de crédito decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesa para a determinação do lucro real observado o disposto neste artigo. Poderão ser registrados como perda quais créditos, em relação às quais tem havido a declaração de insolvência do devedor, ou seja, ele não tem ali como pagar em sentença do Poder Judiciário, tá? Então, se acontecer isso, eu posso considerar isso como perda para cálculo de imposto, pessoal. Não é o lucro contábil, seria o lucro fiscal, tá? Lucro fiscal para cálculo de tributos. Sem garantia de valor, até R$5.000, vencidos há mais de 6 meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento. De 5, até 30 mil por operação, vencidos há mais de um ano, independente de iniciados os procedimentos judiciais, porém mantida a cobrança administrativa. Os valores superiores a R$30.000, vencidos há mais de um ano, mas desde que tenha iniciado e mantido os procedimentos judiciais para o seu recebimento. Com garantia, ou seja, tem uma garantia daquela operação, vencidos há mais de 2 anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou aresto das garantias. E contra o devedor declarado falido ou pessoa jurídica concordatária, a gente vai ver, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, tá bom? A pagar. Então, é um pouco nesse sentido. Mas, basicamente, o que eu quero dizer aqui, pessoal, já para passar para o próximo, que isso daqui quase não é cobrado, mas eu tenho que trabalhar o que está na norma. O que ele quer dizer é, olha, eu vou estimar uma perda, tá? Aí eu contabilizo uma despesa que para fins contábeis e para DRE vai, tá? Mas na hora de calcular o lucro fiscal, o tributo, ele não é dedutível. Porém, ele não é dedutível naquele momento que foi constituído. Mas depois de um tempo, conforme as regras aqui mencionadas, quando essa perda for efetiva, aí eu vou reduzir para fins de tributo e não na DRE. Então ele quer dizer que, por exemplo, eu vendi a prazo e tenho 10 mil a receber. Entra nesse item B. Aí ele já está vencido há mais de um ano. Eu estou cobrando administrativamente, não cobrei judicial ainda, não precisa. Então, nesse caso, se passar de um ano ter cobrança administrativa, eu poderia deduzir esses 10 mil para fins de cálculo de tributos, dizendo aí que o quê? Eu vou pagar menos tributo sobre a minha receita, tá bom? E aí você vai ver esses exemplos que esses créditos são considerados como perda. Lembrando, para fins de lucro fiscal, lucro para tributo, não para DRE, tá bom? Então, vou fazer um exemplo. A empresa Sortudos possui valores a receber de clientes no montante de 20 mil. Em 31 de dezembro de 20x0, a taxa de inadimplência é de 3%. Vamos supor que a conta de PSLD, a perda estimada, ainda não possui valores. Calcule o valor da PSLD em 31 de dezembro de 20x0, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui para você. Beleza? Então é outro ponto aí bem interessante. E a gente vai fazer todo o passo a passo para que você entenda e saiba como responder
esse tipo de questão. Então, pessoal, o que é que eu tenho? Olha, calcular PSLD é tranquilo, tá? Calcular PSLD é tranquilo. Por quê? Ele quer o valor que está lá registrado em 31 de dezembro. Então, basicamente, eu, quando falo aqui a PSLD, seria igual a 3% vezes o valor que eu tenho a receber, 20 mil. Então, ela espera não receber isso. Corto 2 zeros, 3 vezes 2 dá 6, isso vai dar 600, tá bom? 600, pronto. Então, o que é que acontece? Lembrando que essa conta, ela tem um saldo, né, lá em clientes, no valor de 20 mil. Tranquilo? E aí eu vou calcular aqui, ó, uma debita despesa com PECLD, tá? Que ela, aí lembra, ela é um tipo de despesa do setor de vendas, tá, pessoal? Que isso vai ser mais detalhado até na aula de DRE. É despesa do setor de vendas, é um subtipo da despesa do setor de vendas, que essa despesa com vendas é um subtipo da despesa operacional. Tranquilo? Então aqui eu tenho um crédito na conta retificadora de PECLD, que é perda estimada, que isso diminui o ativo. Aqui diminui o PL no valor de 600, tá? E quando a gente faz isso, o nome disso é constituição. Então já lembra, porque vai ter a reversão depois. Eu estou constituindo a perda, tá? E aí eu tenho o lançamento aqui nas contas, ó, a despesa com PSLD, tranquilo? No valor de 600. E aqui tem a PSLD no valor de 600. E aí isso vai para o meu balanço, tá? Vai ficar aqui, ó, um ativo, tá? Eu tenho aqui o saldo de clientes no valor de 20 mil. Menos PSLD de 600. A empresa espera receber somente 19.400. E aí eu preciso refletir isso no meu balanço. É isso que deve ser feito. Ficou claro? Tranquilo? Então, pessoal, temos que fazer essa avaliação, tá? Show de bola? Então, inicialmente, é o valor original, foi o valor de venda, que é 20 mil, e depois a empresa percebeu que ela não iria receber só 20 mil, só iria receber 19.400, porque geralmente desses valores, 3% ela não recebia porque os clientes não pagavam, seja porque era um veaco, não paga ninguém vivo, ou estava passando por dificuldade financeira, ou até esquecer, né? Mas esquecer a empresa vai cobrar, então vai receber, não tem isso, tá?
Então, aqui reflete o valor provável de realização que a gente estudou nos tópicos anteriores. Fechado? Tranquilo? Então, é assim que é o lançamento, é a constituição da perda. Eu tenho um percentual multiplicado pelo valor a receber, e aí eu debito uma despesa com perda, acredito uma perda estimada concreta, liquidação duvidosa, que eu só resumi aqui nas suas letras, e esse item da despesa vai para o resultado contábil, e essa perda retificadora do ativo reduz o meu ativo. A gente já tinha até estudado a conta, agora, como eu falei, é o detalhamento da conta. Por isso que eu digo, pessoal, paciência, o quebra-cabeça aqui da contabilidade, ele vai se ajustando. Tranquilo? Ele vai se ajustando. Pessoal, duas observações que eu tenho aqui. Uma, não é adequado constituir PSLD nos seguintes casos: com créditos com garantia e alienação fiduciária ou hipoteca. Por quê? Porque a empresa ela tem os meios para cobrar isso. Então, eu não constituo PSLD, não constituo a perda. Porém, vejam que eu posso considerar isso como perda efetivada desde que cumpra requisitos. Por exemplo, nos créditos com garantia, ele diz aqui, ó, com garantia vencidos há mais de 2 anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais. Não é eu constituir essa despesa estimativa com perda, pessoal. Cuidado, não confunda. E eu quero que você foque mais na despesa da estimativa com perda, que é o que a gente está calculando. Isso é uma coisa. Outra coisa é a perda efetiva. Claro que é consequência, muitas vezes, dessa. Mas são coisas distintas. Então, a gente vai calcular mais a despesa de estimativa com perdas, tá? O que eu quero dizer é que quando a empresa fez uma venda e tem uma garantia, nesse caso, ela não constitui uma perda, a despesa com perda, porém, essa perda pode ser efetivada desde que atenda o que está aqui no item 3 da lei, tá? No item 3 da lei. E nos casos de clientes em recuperação judicial, tomando como base a empresa que tem os valores a receber, deve reconhecer apenas o valor que o devedor não se compromete a pagar. Porque se ela está em recuperação judicial, ela está passando por dificuldades financeiras. Então, geralmente, ali, um juiz onde vai dizer do dinheiro que ainda tem o que vai ser pago. Então, se minha empresa tem 20 mil a receber, mas só vai receber 8, eu vou o quê? Eu vou reconhecer os 12 mil como perda estimada. Tranquilo? Como perda estimada, isso tem a ver também com esse caso aqui, tá? Ó, só o valor que exceder, tá bom? Ou seja, a parte que ele espera não receber. E aí eu trouxe uma questão. A empresa atacadista apresentava 100 mil em estoques em 2 de janeiro de X0. No mês todo, o estoque foi vendido por 300 mil, sendo que 20% do valor foi recebido no momento da venda e o restante deverá ser recebido em 90 dias. A empresa estima uma inadimplência de 3%. Assinala a opção que indica na DRE, em 31 de janeiro de X0, a contabilização e o valor da conta da despesa com perdas estimado com crédito liquidação duvidosa. Essa conta aqui, ó. Essa conta de despesa. E aí, pessoal, uma coisa é clara, tá? E aí você tem que tomar cuidado. Eu vou calcular essa despesa pegando o quê? Primeiro ponto, né? Ela não é redutora de vendas e ela não é despesa financeira. Ela é uma despesa do setor de vendas, que é despesa operacional. Então, vai ser despesa operacional. E o valor, eu pego 3%, multiplicá-lo pelo valor a receber. E aí, cuidado, muitas pessoas pegaram 300 mil, pessoal. Só que desses 300 mil, 20% foi recebido. Então, o que é que não foi recebido? O que é que foi a prazo? A prazo foi 100% menos 20%. Vezes os 300 mil. Que isso vai dar 80% vezes 300 mil. Que isso é 240 mil. Então, eu vou pegar 3% de 240 mil. Aí eu corto os 2 zeros. Coloco 2 zeros aqui. 3 vezes 4, 12. Fica o 2, vai o 1. 3 vezes 2, 6 e 1. E um 7. E aí meu gabarito é a letra D de dado. Fechado?
Show de bola? Ok? Pronto. Então, assim, a gente chega na nossa resposta e conclui mais uma aula. Claro que tem mais coisas a estudar sobre esse tópico aí, que é importante para você. Então, vamos dar aquela na paradinha, e no próximo bloco teremos mais conteúdos sobre este assunto.